E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 lendo uma história dos Eternos. Infelizmente eles não saíram em nenhuma capa no período clássico. De repente você é transportado para 2021 e assiste ao filme Eternos. E aí? O filme presta a homenagem devida à obra de Jack Kirby? Os personagens e a trama foram bem adaptados? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir esse vídeo, joga naquele grupo dos amigos de WhatsApp. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem do filme que saíram no Brasil até o ano 2000, depois eu vou falar dos personagens do filme, como são nas HQs, em seguida vou comparar as histórias do filme com as HQs e por fim vou dar minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou o filme. Vou mostrar algumas histórias que eu tenho com os Eternos. A história mais antiga que eu tenho com os Eternos é Super Aventuras Marvel 40 de abril de 1985. Na Cidade dos Malditos, um homem é condenado por ter aparência humana. História republicada no Ônibus Eternos por Jack Kirby da Panini de 2021. Super Aventuras Marvel 41, os Celestiais surgem em vários pontos da Terra, também republicada no Ônibus. Super Aventuras Marvel 42, Thena abandona Crow e deixa Lemúria com Carcass e o Rejeitado, republicada no Ônibus. Super Aventuras Marvel 43, de 1986, os Eternos se reúnem para formar a Unimente, republicada no Ônibus também. Super Aventuras Marvel 44, surge a Unimente, republicada no Ônibus. Super Aventuras Marvel 48, os Celestiais continuam avançando sobre a Terra, republicada no Ônibus também. Heróis da TV 108 de abril de 1988, os Eternos são abduzidos com todos os heróis da Terra e participam do Torneio de Campeões. História republicada na coleção histórica Marvel Torneio de Campeões da Panini em 2017. Capitão América 122 de abril de 1989, os Vingadores conhecem Cersei numa festa. Capitão América 124, Vingadores e Eternos juntos em batalha. Super Almanac Marvel 6 de 1992, Eternos participam da Guerra do Alto Evolucionário. E Capitão América 161, Capitão América, Reed e Sue Richards se juntam ao Eterno Gilgamesh e dão início a uma nova formação dos Vingadores. Atenção que vão rolar spoilers do filme Eternos, hein? Fica ligado. Eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos e foram criados antes do ano 2000. Eu já falei sobre os Celestiais nas HQs e a aparição rápida que tinham feito no MCU até aqui no vídeo a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Guardiões da Galáxia. Para quem ainda não viu, tem um card aqui. Mas o Celestial que aparece no filme dos Guardiões se chama Isan. O principal Celestial do filme dos Eternos é o Arishem. Ele é interpretado por David Kaye. Nas HQs, Arishem é o primeiro Celestial a aparecer nas HQs. Ele e outros Celestiais são criaturas gigantescas que auxiliam o desenvolvimento de raças pelo universo, criam outras e destroem se julgarem que não há mais maneiras dessa raça evoluir. Os Celestiais fizeram estudos em primatas na Terra e desses estudos se desenvolveram a raça humana, os Eternos e os Deviantes. Já falo mais sobre isso. São seres acima do bem e do mal, verdadeiros deuses cósmicos do universo Marvel. No filme, o Arishem cria os Deviantes para conter a raça humana e quando os monstros se mostram incontroláveis, criam os Eternos para combatê-los. Eu já explico melhor os propósitos dos Celestiais no filme. Achei legal o visual deles, mas eu preferi o que foi mostrado no filme dos Guardiões da Galáxia. Eu preferia que tivessem seguido um padrão mais próximo às HQs. Já tinha funcionado no filme dos Guardiões. A versão desse filme parece mais feita de pedra, é mais estilizada. O outro Celestial que aparece no filme, Tiamat, não é interpretado por nenhum ator específico. A primeira aparição dele foi em Eternals 18, de 1977. O personagem foi criado por Jack Kirby. Essa história foi publicada no Ônibus dos Eternos. Nas HQs, Tiamat é um dos Celestiais que caminham sobre a Terra durante a fase de Jack Kirby. No filme, é o Celestial que seria incubado no centro da Terra e a destruiria. Ele é morto pelo poder de Cersei. A Cersei é interpretada por Gemma Chan. A primeira aparição da Cersei
Ela aparece pela primeira vez em Eternals 3 de 1976, mas como fica estabelecido que ela é a entidade mitológica Circe, assim como vários inumanos deram origem a diversas lendas de diversas mitologias, já tinha aparecido uma Circe lá atrás, em Strange Tales 109 de 1963. Então, retroativamente, essa é considerada a primeira aparição dela. Ela foi criada por Stan Lee, Robert Bernstein e Jack Kirby. A última vez que Eternals 3 foi publicada no Brasil, Ômnibus dos Eternos por Jack Kirby da Panini de 2021. A Strange Tales 109 está inédita no Brasil. Nas HQs, Circe é uma dos Eternos, uma variante evolucionária da raça humana criada pelos Celestiais, entidades gigantescas que controlam o desenvolvimento da vida em todo o universo. Ela nasce em Olímpia, uma cidade escondida na Grécia onde vivem os Eternos, antes da submersão da Atlântida. Ao longo dos séculos, sua existência é registrada pelos historiadores de diferentes formas, dando origem à lenda de Circe, uma feiticeira da mitologia grega. Circe é mostrada na fase clássica como uma eterna que quer curtir a vida. Ela é bem autoastral, vive em festa, se divertindo. Na fase do Kirby, ela não tem envolvimento romântico com o Icarus. No filme, apesar do visual da personagem remeter bastante às HQs, sua essência foi bastante alterada. Ela é uma pessoa quieta, contida, a típica mocinha boazinha. Existe uma relação amorosa com o Icarus e com o Dane Whitman, mas essa sim existe nas HQs clássicas, quando ela e o Whitman fizeram parte dos Vingadores. No filme, Olímpia é um planeta, não é uma cidade na Terra, até a gente perceber que isso era uma mentira dos Celestiais. No filme, os Eternos são construtos criados pelos Celestiais, enquanto nas HQs clássicas são variantes do Homo sapiens desenvolvidas pelos Celestiais. Às vezes a gente reclama quando mudam o visual do nosso personagem tão querido, mas pra mim é bem pior quando mudam quem ele é, como ele é. A Circe das HQs é bem diferente em seu jeito de ser dessa do filme, mas o poder de manipulação molecular está bem caracterizado. Importante dizer que a Gemma Chan já interpretou outra personagem no MCU, a Minerva de Capitã Marvel. Icarus. O Icarus é interpretado por Richard Madden. A primeira aparição dele foi em Eternals 1, de 1976. O personagem foi criado por Jack Kirby. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Ômnibus dos Eternos também. Nas HQs, Icarus é um dos Eternos mais poderosos, tem o poder de voo e liberta raios de energia dos olhos. Acabou gerando a lenda de Ícaro, que queria voar, criou asas feitas de cera, mas elas derreteram conforme ele se aproximava do Sol e ele caiu para a morte. Icarus vivia na Terra sob o nome de Ike Harris, até se revelar como Eterno para combater as ameaças dos Deviantes. No filme, o personagem é bem caracterizado até o momento em que demonstra uma devoção pelos Celestiais e se torna quase o vilão do filme. O Icarus, por conta dos seus poderes, é comparado no filme com o Superman. Na verdade, a inspiração do Kirby para criar os Eternos foi o livro Eram os Deuses Astronautas, a gente já fala mais disso. Essa do Homem Branco virar o vilão, a gente já está acostumado em Hollywood, mas aqui eu achei uma descaracterização desnecessária do personagem em relação ao trabalho do Kirby. Eu não sei o que foi feito com ele nos quadrinhos, pós-ano 2000. O Kingo é interpretado por Kumail Nanjiani. Primeira aparição do Kingo foi em Eternals 11, de 1977. O personagem foi criado por Jack Kirby, publicada pela última vez no Ômnibus também. Nas HQs, Kingo é um Eterno oriental, com aparência de samurai japonês. Ele é mestre no uso da katana, a espada japonesa. No filme, o Kingo tem a aparência de um indiano. Ele tem o poder de disparar rajadas das mãos. Apesar de o Nanjiani ser divertido, eu não entendi por que essa mudança de etnia. Um personagem japonês já traria diversidade e seria reverente às HQs. O personagem resolve não participar da batalha final do filme. Não entendi bem essa decisão dos roteiristas. A Duende é interpretada por Leah McHugh. A primeira aparição do Duende foi em Eternals 9, de 1977. O personagem foi criado por Jack Kirby, publicado pela última vez no Brasil no Ômnibus também.
Nas HQs, o Duende era um Eterno que gostava de pregar peças nos outros, um personagem meio endiabrado. Ele consegue criar ilusões, o que serviu para, após ano 2000, os roteiristas definirem que ele era um personagem fluido, sem sexo definido. No filme, é uma garota. Ela se ressente por ter uma forma infantil e a mente de uma adulta. É apaixonada por Icaris, mas não correspondida. Nada disso existe nas HQs do Kirby. O Phastos é interpretado por Brian Tyree Henry. A primeira aparição do Phastos foi em Eternals 1, segunda série de 1985. O personagem foi criado por Peter Gills e Sal Buscema. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Phastos é um Eterno mestre em tecnologia. É um personagem bastante secundário, não muito desenvolvido, o único dos Eternos no filme, não criado por Jack Kirby. No filme também é mestre em tecnologia, tenta ajudar os humanos a evoluir, mas às vezes exagera um pouco, criando coisas muito à frente da época em que está. Nos dias atuais, vive como um pai de família em um subúrbio americano. É o primeiro herói gay a ser retratado no MCU, até mostram ele beijando o marido. Pra mim isso não deveria nem ter que ser dito, deveria ser mostrado naturalmente, sem ninguém querer ganhar clique com isso. Eu só tô mencionando porque eu acho uma forma legal de mostrar diversidade em um filme desse gênero. O personagem é bem legal, você torce por ele, não é algo enfiado goela abaixo nem gratuito. É feito de forma orgânica, como a Marvel fazia nos anos 60 ao introduzir heróis negros, por exemplo. A Macquarie é interpretada por Lauren Ridloff. Primeira aparição do Macquarie. O personagem aparece pela primeira vez em Eternals 5, de 1976. Mas como é ele que dá origem ao Mercúrio da mitologia, já havia aparecido um Mercúrio em Red Raven Comics 1, de 1941. Então, retroativamente, essa passou a ser a primeira aparição do Macquarie. Outro retcon foi dizer que ele era também o personagem Hurricane da Era de Ouro. Primeira aparição do Hurricane, Captain America Comics 1, de 1941. O Macquarie foi criado por Martin A. Burston e Jack Kirby. Última vez que a Eternals 5 saiu no Brasil, Ômnibus dos Eternos, a Red Raven Comics 1 e a história do Hurricane que saiu em Captain America Comics 1 estão inéditas no Brasil. Nas HQs, o Macquarie é o eterno velocista. Nas primeiras histórias é mostrado lutando lado a lado com Icaris contra os Deviantes. No filme, transformaram o personagem em uma mulher. Lauren Ridloff é muda na vida real e isso foi incorporado à personagem, também por essa questão de diversidade e inclusão. Embora sejam iniciativas louváveis, aqui eu não gostei muito da adaptação. O Macquarie das HQs tem um dos visuais mais legais dos Eternos. Esse capacete dá uma diferenciada no personagem, seria legal ter incorporado isso no filme também. O apelo visual dos Eternos do filme é muito fraco. Cada um tem uma roupa de uma corzinha só, não tem grandes diferenças visuais entre os personagens. Um capacete de velocista na personagem talvez tivesse deixado ela com um visual mais legal. O Drug é interpretado por Barry Keoghan. A primeira aparição do Drug foi em Eternals 11 também. Nas HQs, Drug é filho de outro Eterno chamado Vulcan e primo de Icaris. Ele é mostrado pela primeira vez disfarçado como agente russo da KGB, junto com seu pai e outros Eternos. É mostrado como uma pessoa ruim, sem muitos escrúpulos, inclusive chega a torturar o Icaris na fase do Kirby. No filme, fora o nome, não tem quase nada do personagem dos quadrinhos. Drug tem o poder de influenciar pessoas a fazer o que ele ordena, poder que não tem nas HQs. Ele parece ser meio insensível, mas depois se mostra leal e valoroso. No filme, ele é apaixonado por Macquarie, algo que, claro, também não está nas HQs clássicas. O Gilgamesh é interpretado por Don Lee. A primeira aparição do Gilgamesh foi em Eternals 13, de 1977. O personagem foi criado por Jack Kirby e a última vez que foi publicado no Brasil foi no Ômnibus dos Eternos também. Nas HQs, Gilgamesh é conhecido como O Esquecido, por ter se intrometido muito nos assuntos dos seres humanos e ter dado origem à lenda de Hércules e do próprio Gilgamesh da mitologia da Mesopotâmia. Ele foi exilado por Zuras, o líder dos Eternos. Gilgamesh acaba sendo libertado pelo Duende e participa de algumas aventuras na fase do Kirby. Mais pra frente ele se une aos Vingadores como membro ativo da equipe. No filme, Gilgamesh tem o poder da força bruta como nas HQs. Até achei legal a caracterização. Ele tem um vínculo com Athena, vínculo esse que não existe nos quadrinhos do Kirby. Dane Whitman é um personagem no filme e a gente sabe que nos quadrinhos Whitman é o herói conhecido como Cavaleiro Negro.
Dane Whitman é interpretado por Kit Harington. A primeira aparição do Whitman foi em Avengers 48 de 1967. O personagem foi criado por Roy Thomas e John Buscema. Essa história foi publicada pela segunda e última vez no Brasil, no número 53 da coleção vermelha da Salvat de 2017. A primeira vez foi aqui, em coleção histórica Marvel Super Vilões Unidos 2 da Panini, em 2016. Nas HQs, Dane é descendente do Cavaleiro Negro da Era Medieval. Seu tio, Nathan Garrett, se torna o segundo Cavaleiro Negro, um vilão que enfrentou o Homem de Ferro e os Vingadores. Em seu leito de morte após um confronto com Stark, Nathan, arrependido de seus crimes, pede a Dane para limpar seu nome e dar continuidade à lenda do Cavaleiro Negro. O espírito do Cavaleiro Negro original, Sir Percy da Escândia, aparece para ele e lhe entrega a Espada de Ébano, uma espada mística que Dane usaria para combater o crime. Dane no início tinha um cavalo alado chamado Aragorn, que depois acaba ficando com a Valkyria. O terceiro Cavaleiro Negro, Dane Whitman, foi membro dos Vingadores e dos Defensores. No filme, Dane é um professor que trabalha em um museu. Ele é apaixonado por Cersei. Ele quase não aparece no filme. No fim, ele vai dizer que não é uma pessoa comum, que tem algo em seu passado, mas é interrompido pela chegada do celestial Arishem. Na segunda cena pós-créditos, ele finalmente mostra que tem a posse da Espada de Ébano. Quando vai tocar nela para se tornar o Cavaleiro Negro, uma voz misteriosa pergunta se ele tem certeza que quer fazer isso. A gente já fala de quem é essa voz. A Ajak é interpretada por Salma Hayek. A primeira aparição do Ajak foi em Eternals 2 de 1976. O personagem foi criado por Jack Kirby. A última vez que foi publicada no Brasil essa história foi no Ônibus dos Eternos também. Nas HQs, o Ajak é um dos Eternos, um homem. Ele teria dado origem à lenda de Tecumnotzin, um herói inca. Em sua primeira aparição, ele é trazido de volta de um sono milenar por Ícaris quando os Celestiais retornam à Terra. Ele não é o grande líder dos Eternos nos quadrinhos. O líder na fase do Kirby se chama Zuras. No filme, Ajak é uma mulher. Ela obedece às ordens de Arishem, que aparentemente quer que os Eternos ajudem a raça humana a se desenvolver. Porém, Ajak descobre que o real intento de Arishem é usar a Terra para gestar um novo celestial, que quando nascesse destruiria o planeta. Esse celestial, chamado Tiamat, apesar de destruir a humanidade, seria responsável por desenvolver muitas outras raças pelo universo. Ajak resolve se voltar contra Arishem, mas é morta por Ícaris. Não tem quase nada das HQs do Kirby nisso tudo que eu acabei de contar. Thena é interpretada por Angelina Jolie. A primeira aparição da Thena foi em Eternals 5 também. Nas HQs, Thena é uma bela e valorosa guerreira dos Eternos, mas se apaixona pelo horrendo líder dos Deviantes, o Crow. Ela é levada por Crow à cidade deviante de Lemúria, mas acaba ajudando o deviante de bom coração Carcass e o deviante de boa aparência chamado de Rejeitado a fugirem de lá. No filme, ela é bela, afinal é a Angelina Jolie, e valorosa, mas não existe o amor por Crow. É ela quem mata o deviante no fim do filme. Carcass e o Rejeitado não aparecem. Thena possui uma doença chamada de Mad Weary, a loucura entre os Eternos, que existe também nas HQs. Por viverem por milênios entre os humanos, os Eternos podem começar a ter a sua mente danificada pelo excesso de vivências e começam a delirar e atacar seus amigos. Mais à frente no filme a gente vê que as coisas que a Thena diz enquanto acometida pelo Mad Weary são experiências de destruição de outras civilizações antes de sua vinda à Terra. Gilgamesh acaba ficando como guardião dela para evitar que não perca o controle. O Crow é interpretado por Bill Skarsgård. A primeira aparição do Crow foi em Eternals 1 também. Nas HQs, Crow aparece pela primeira vez como o segundo em comando de Toad, líder dos Deviantes. Ele muda de forma e às vezes deixa crescer chifres na sua testa. Foi ao vê-lo que a humanidade, ao longo dos anos, concebeu o conceito do diabo como entidade maligna. Ele ataca a Terra com outras criaturas deviantes e é enfrentado por Ícaris, Cersei e Mercury. No filme, é um deviante que vai evoluindo ao absorver a essência dos Eternos que mata. No início parece irracional, mas aos poucos vai desenvolvendo intelecto e uma forma mais humanoide. Tanto na forma mais monstruosa quanto na humanoide, não usaram absolutamente nada da aparência criada pelo Kirby no visual do personagem no filme. Quando não usam nada, nenhuma inspiração do material fonte, eu enxergo como falta de criatividade.
Na primeira cena pós-crédito são introduzidos no MCU dois novos personagens clássicos muito legais. Um deles é Eros, o Star Fox. Ele é interpretado por Harry Styles. A primeira aparição do Star Fox foi em Iron Man 55 de 1973. O personagem foi criado por Jim Starlin. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, a saga de Thanos 1 da Panini em 2019. Nas HQs clássicas, Eros é filho de Mentor, irmão de Thanos e habitante de Titã, uma lua de Saturno. Posteriormente foi feito um retcon que estabeleceu que Eros é um eterno e Thanos é um deviante. Ele tem o poder de encantar as mulheres, por isso o nome do deus do amor e do erotismo, mas também tem super força e consegue voar. Por um período de tempo, Eros veio para a Terra e se uniu aos Vingadores. Quando disseram que seria interessante ele ter um nome de batalha, assumiu o codinome Star Fox. No filme, os Eternos que restaram após a abdução de Cersei, Phastos, Kingo e Duende recebem a visita em sua nave de Eros e outro personagem que eu já vou falar. Ele se denomina um Eterno e irmão de Thanos e diz que pode ajudar a localizar os heróis desaparecidos. Para mim, essa cena pós-créditos é a melhor coisa do filme, seguida pela segunda cena pós-créditos. Achei bem legal ver o Eros no MCU e gostei da caracterização, embora ainda seja muito pouco para dizer se o personagem será mesmo bem adaptado ou não. E o outro personagem que aparece é Pip, o Troll. Ele é interpretado por Patton Oswalt. A primeira aparição do Pip foi em Strange Tales 179 de 1975. O personagem foi criado por Jim Starlin. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, a saga de Thanos 2 da Panini, de 2020. Nas HQs, Pip surge em uma história de Adam Warlock. O herói está preso junto com outros alienígenas pelo capitão Autolycus quando aparece o Pip, uma criatura baixinha, sempre fumando um charuto, desbocada e irreverente. Os dois fogem e Pip passa a ser o companheiro de Warlock em suas aventuras, até ser morto por Thanos. Mais pra frente é revivido e se torna, junto de Warlock, Gamora e Drax, um dos guardiões das Joias do Infinito. No filme ele surge antes de Eros e o anuncia quando se teleportam para a nave dos Eternos. Eu gostei da voz ser feita pelo Patton Oswalt, é um ator bem engraçado e fã de quadrinhos. Também gostei da caracterização, só achei curioso terem trocado o charuto por uma caneca de cerveja, né? Hoje álcool é aceito e fumo não, nesses filmes, censura 13 anos. Mas no MCU desmembraram todo o núcleo das histórias do Warlock. O Thanos já apareceu, já morreu. O Warlock vai aparecer em Guardiões 3 sem relação nem com Thanos nem com Pip. E agora o próprio Pip é ajudante do Eros, não do Warlock. Mas fiquei bem feliz de ver finalmente o Pip no cinema. Eu achei que ia ser o Peter Dinklage lá atrás, mas não. Fizeram uma criatura em CGI, ficou bem legal. E na segunda cena pós-créditos, como eu falei, uma voz misteriosa pergunta para o Dane Whitman se ele tem certeza que quer pegar a espada de ébano. Essa voz misteriosa é de ninguém menos que Blade, o caçador de vampiros. O Blade é interpretado por Mahershala Ali. A primeira aparição do Blade foi em The Tomb of Dracula 10, de 1973, personagem criado por Marv Wolfman e Gene Colan. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, coleção vermelha da Salvat 38 de 2016. Eu tenho ela aqui, ó, coleção Marvel Terror, A Tumba do Drácula 2 da Panini, de 2015. Nas HQs, Blade é filho de uma prostituta que antes de nascer teve seu sangue sugado por um vampiro. O bebê Blade acabou absorvendo algumas enzimas e conforme crescia percebeu que tinha algumas características de vampiro e outras não. Ele, por exemplo, não é sensível à luz, mas tem super força e é imune a mordidas e poderes de outros vampiros. O Blade também tem fator de cura e envelhece lentamente. Ele resolve devotar sua vida a destruir todos os vampiros e ataca todos de forma implacável. No filme, não tem Blade, só tem a voz dele. A gente ainda não sabe como será o visual e a adaptação. Isso aqui é só uma concepção de um artista. A gente só sabe que o ator que vai interpretar é muito bom.
5.000 anos antes de Cristo, os Eternos, criaturas superpoderosas, são trazidos à Terra pelo celestial Arishem para guiar a humanidade e auxiliar em sua evolução e enfrentar os deviantes, criaturas monstruosas que viam a humanidade como presa. Após centenas de anos, os deviantes aparentemente são destruídos e os Eternos são proibidos de intervir em assuntos humanos. Eles passam então a viver na Terra, se passando por humanos normais. Mas nos tempos atuais, os deviantes surgem novamente. Os Eternos precisam se agrupar para enfrentar os monstros, mas descobrem que a ameaça que enfrentam é muito maior do que imaginam. Nas HQs, os Eternos não vêm do espaço, são criados na Terra. E não são construtos, mas seres vivos, uma raça desenvolvida pelos Celestiais. Eternos foi escrito em 1976, ano em que eu nasci, e marcou o retorno de Jack Kirby à Marvel após um período na DC Comics. Ele havia criado o Quarto Mundo e outros personagens, mas muita coisa não vendeu bem e ele acabou saindo, então foi chamado de volta por Stan Lee. Eternos, inclusive, tem bastante similaridade com o Quarto Mundo. É uma saga épica de figuras que são como deuses, que são representações do divino e do profano, baseadas em figuras de mitologias antigas. Eternos foi criado inspirado no livro Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, que levanta indícios de que alienígenas teriam ajudado a humanidade a se desenvolver no passado. Inclusive, a HQ ia se chamar O Retorno dos Deuses, com um logo bem parecido com o do livro de Däniken, mas a Marvel achou que isso poderia render um processo e mudou o nome para Eternos. Também foi cogitado que a HQ se chamasse Os Celestiais. Embora o Kirby quisesse que a série se passasse em uma realidade distinta do universo Marvel, a editora queria que ele incluísse heróis conhecidos nas histórias. Muito a contragosto, o Kirby acabou incluindo um Hulk na história, mas de pirraça acabou dizendo que era um robô, e também fez a Cersei transformar a cabeça de um rapaz na cara do Coisa. Fora isso, não há outras aparições de outros super-heróis Marvel na fase do Kirby. Dois personagens importantes e bem interessantes da fase do Kirby que não aparecem no filme são o Carcass, um deviante que por ter boa índole é tratado com agressividade por sua raça, e o Rejeitado, um deviante que nasceu belo e por isso também é marginalizado. No filme, os Eternos formam a Unimente. Quando se unem, é como se fossem linkados e seu poder se une em uma coisa só. É um conceito estabelecido pelo Kirby. Toda a raça se uniria para criar a Unimente e tentar encontrar a solução no caso de uma grande crise. Eu gostei de ver isso no filme. O conceito de gestar um celestial no centro da Terra e destruí-la é tirado da minissérie Terra X, de 1999, que mostra um futuro da Marvel em que vários conceitos previamente estabelecidos são alterados, inclusive os objetivos dos celestiais na Terra. Terra X foi publicada pela última vez no Brasil pela Panini em 2017. Eu tenho a edição de 2009. Em um momento, Athena pega uma espada e a duende pergunta se é a espada de ébano. Ela responde que é Excalibur. A espada de ébano é a espada do Cavaleiro Negro e só é chamada por esse nome nesse momento, embora apareça fisicamente na segunda cena pós-créditos. Acontecem duas menções aos dois maiores heróis da DC no filme. Quando Kingo apresenta Karun como seu mordomo, Gilgamesh pergunta: "É que nem o Alfred no Batman?" E quando Icarus visita a casa de Phastos, seu filho é quem diz: "Ele é o Superman, ele voa, solta laser do olho e usa capa." E o Icarus responde: "Eu não uso capa." Olímpia no filme é um planeta inventado pelos Celestiais, de onde os Eternos teriam vindo. Nas HQs é a cidade oculta onde vários deles nasceram e moravam. A nave dos Eternos no filme se chama Domo. Esse é o nome de um Eterno nos quadrinhos. Ele é uma espécie de administrador da cidade de Olímpia. Ele aparece pela primeira vez em Eternal 5. No fim do filme, Icarus voa para dentro do Sol, aparentemente se autodestruindo, uma alusão à história de Ícaro, que morreu com as suas asas de cera ao voar em direção ao Sol. O que é melhor, as HQs clássicas com os Eternos ou o filme Eternos? Quando anunciaram esse filme e mostraram o visual dos personagens e as mudanças que fariam, eu pensei: tem que ter uma coisa muito grandiosa por trás desse filme para ele ser memorável, porque os personagens não têm um apelo visual muito legal.
Teria que ser um filme que mudaria o status quo do MCU, que transformaria as coisas. O Kevin Feige disse que era a melhor coisa que a Marvel já tinha feito e trouxe uma diretora renomada, a Chloe Zhao, para dirigir. Subiu a expectativa. Aí começam a aparecer os primeiros reviews e a crítica se divide. Metade acha ruim ou fraco, outros acham o melhor filme da Marvel. Por isso que nada melhor do que você mesmo ir ver e tirar suas conclusões. E essas são as minhas. Melhor filme da Marvel, mas nem de muito longe. Os personagens não têm o mínimo de carisma para chegar perto de um Tony Stark ou Thor. O casal principal é bem insosso e, ao contrário do que eu já ouvi falar por aí, eu não consegui me importar com a maioria dos personagens. Por incrível que pareça, o que eu mais curti foi o Dane Whitman, porque ele é o mais real. O Phastos também passa uma humanidade legal, o Kingo é divertido, mas a maioria é estéril, tem aquela postura de deuses e isso dificulta a sua humanização. E a trama, embora tenha cenas de ação muito bem montadas, uma fotografia linda, que é a marca registrada da Chloe Zhao, por muitas vezes é bem arrastada, muita conversa entre os personagens e nem sempre é algo que move de verdade a trama. Quase peguei no sono no cinema em alguns momentos. E como fã de quadrinhos, o que eu tenho a dizer é: eu entendo adaptações por conta de diversidade e inclusão, sou favorável a isso, precisamos disso, mas de forma orgânica. Algo que pareça que foi uma melhora, um avanço para o cânone dos personagens. Toda mudança positiva é bem-vinda, mas algumas mudanças feitas na história dos personagens, para mim, não precisavam ser feitas. É mudar por mudar. Visualmente, se a gente tivesse o Macquarie com uma versão daquele capacete idealizado pelo Kirby, a gente já teria um personagem bem mais interessante visualmente. A Wave da Marvel Legends ficaria bem mais vistosa. Afinal, um dos objetivos é vender bonequinho, e um amigo nosso, o grande Autobotil, fala aí Autobotil, disse que os bonecos da Wave dos Eternos estão encalhando nas lojas dos Estados Unidos, onde ele mora. Outra coisa, por que mudar o personagem japonês para indiano? Pega outro caucasiano e muda para indiano, mantém o japonês, o importante não é ter diversidade. A Marvel vem pegando seu material fonte e pensando conceitos para criar algo muito diferente do original, ao invés de pegar a história original e fazer pequenas adaptações para se ajustar aos dias de hoje. Estão mexendo demais numa coisa que está ali, pronta, bem estabelecida. Como eu sempre digo, eu não quero que seja idêntico, eu só que seja adaptado do material fonte, não vagamente baseado. O filme é ruim? Não, tem bons momentos, tem 2 cenas pós-créditos que deixam a gente ansioso pelo que vem por aí. É reverente ao trabalho do Kirby? Depende da sua interpretação. Eu acho que toma liberdades demais. Ouvi dizer que o filme é mais baseado na fase de 2008, escrita por Charles Noth. Legal, pelo menos se basearam em quadrinhos, mas escolhi essa fase e não a do Kirby? Uma escolha curiosa. O que é melhor? HQs clássicas ou filme? Apesar de genial, o Kirby tinha o jeito dele de fazer as coisas. Ele introduzia um monte de conceitos e quando você esperava que ele fosse dar continuidade ao que ele apresentou, ele partia para outra coisa. Parecia não haver uma ideia de começo, meio e fim, ele só ia apresentando coisas novas. Eternos não vendeu bem quando saiu em 1976 e até hoje tem gente que tem relutância com o estilo do Kirby. Mas ele é um gigante das HQs. Os personagens e conceitos sempre eram muito criativos. É uma HQ muito legal, escrita e ilustrada por um cara brilhante. Eu queria que esse filme fosse uma carta de amor ao trabalho do Kirby, mas eu não tive esse feeling. Eu fico com as HQs. Valeu por ter assistido. Algumas HQs que eu citei no vídeo estão à venda na Amazon, inclusive o Ônibus dos Eternos, que você precisa ter na sua coleção. Eu deixei o link na descrição. Compra pelo meu link que você ajuda o canal. Toda sexta-feira às 8 horas da noite tem ZDD Podcast ao vivo no canal Nerd Fusão. Eu, o André e o Moisés falando sobre vários assuntos da cultura pop. Não perde. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem, tudo o que você precisa saber, um papo bem legal sobre quadrinhos com o Fernando Bedin do canal Central HQs. Depois, Rivais Flash, assistindo HQ Tropa Alpha parte 3 e em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Até lá!